noite. Dá a mão para o seu irmão que está do teu lado. E aí, fecha os olhos. E vamos falar com o nosso Pai. Pai, suplicamos e clamamos mais ainda pela manifestação da Sua presença aqui no nosso meio. Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, sem o qual a gente não vive. Deus, nós estamos aqui porque nós Te amamos, porque o Senhor significa tudo para nós. Não estamos aqui em busca somente de uma bênção, da solução de um problema, mas nós estamos aqui, Senhor, porque nós Te amamos. Espírito Santo de Deus, eu quero Te pedir que o Senhor sopre, Pai, sopre com um vento suave, com um vento impetuoso, tocando a vida de cada um, tocando a minha vida, a vida das pessoas que aqui estão, abrindo suas mentes, seus corações, impedindo todo o roubo de Satanás da palavra, tirando toda a distração, todo o foco que não seja na Tua palavra, Senhor, que haja transformação, mudança de vida, bênção, Deus, que haja um toque sobrenatural do Senhor, Espírito Santo de Deus. Nós precisamos tanto que o Senhor faça algo no nosso meio, mas tanto, Santo Espírito, que seja essa noite, que seja esse culto, que o Senhor venha fazer algo no nosso meio. Deus, estamos abertos para o Senhor, estamos abertos para Ti, Papai. Jesus, manifesta a Tua glória no meio dessa pequena igreja, com todo o Teu amor, que a gente possa daqui completamente tocado e mudado. Senhor, muitas pessoas vêm à Tua igreja, ouvem a Tua palavra, mas não são tocados pelo Senhor. Santo Espírito, toca o coração de cada um, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Ainda de pé, vai abrir em Gênesis capítulo 25. Gênesis é um livro fácil de achar, fica antes de Apocalipse. 65 livros antes de Apocalipse. Primeiro livro da Bíblia. Gênesis capítulo 25. A política. Gênesis capítulo 25, versículo 24. Nós vamos ler o começo da história de Jacó, onde a Bíblia diz que é a história de Isaac, porque a história do pai é a história do filho, amém? Então a Bíblia começa dizendo assim no versículo 24: E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre, e saiu o primeiro, ruivo e todo com uma veste cabeluda. Por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu o seu irmão, agarrando a sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaac da idade de 70 anos quando os gerou. E cresceram os meninos. E Esaú foi varão perito na caça, varão de campo, mas Jacó era varão simples, habitando em tendas, e amava Isaac a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Amém? Pode se sentar. Nós vemos nesse texto que
Jacó e Esaú eram irmãos gêmeos. Esaú estava nascendo primeiro, estava saindo primeiro da barriga da sua mãe Rebeca. Mas quando ele saiu, o segundo filho, o segundo que estava saindo, segurou o calcanhar de Esaú, não deixando com que ele saísse, fazendo com que ele saísse primeiro do que o seu irmão. Vocês perceberam que aquele recém-nascido, aliás, nem nascido ainda era, porque estava no ventre da mãe, aquele, vamos chamar assim, vamos chamar de RN, recém-nascido, mas o quase nascido, antes mesmo de nascer, já estava fazendo coisa errada. Já queria passar a perna no seu irmão. Já queria sair primeiro do que ele. É interessante a gente perceber, olhando algumas pessoas, e até mesmo algumas crianças, mas parece que algumas pessoas já nascem erradas. Já nascem com uma predileção de fazer coisas erradas. Jacó, desde o começo, mostrou o que ele seria. Isaac era o pai de Jacó. O pai de Jacó, Isaac, ele tinha uma tendência. Jacó tinha um fato que virou depois uma tendência. Presta atenção, Jacó tinha um fato que depois virou uma tendência. O que é um fato? Fato é uma situação real no momento. Todos vocês estão diante de um fato na sua vida, amém? Mas todos vocês estão vivendo uma determinada situação, amém? Está entendendo? Isso é um fato, é algo real. Esse fato pode ser bom ou pode ser ruim. A situação de Isaac, junto com Jacó, é que ele estava vivendo um fato ruim. Ele tinha um filho que já nasceu fazendo coisa errada. É um momento, uma situação ruim. Amém? O fato pode gerar, normalmente gera uma tendência. Qual que era a tendência? Aliás, o que significa tendência? Tendência é algo que muito possivelmente possa vir a acontecer. Amém? O fato: Jacó já nasceu fazendo coisa errada. Tendência: Jacó, muito provavelmente, com aquela índole, continuaria a fazer coisas erradas. Está me entendendo? Está compreendendo? Pois bem, o nome Jacó no hebraico significa duas coisas. No hebraico se pronuncia Yaakov. Yaakov significa, transliterando para o português, nós transferimos para Jacó. Significam duas coisas. É engraçado que a escrita hebraica de Jacó, ela tem dois significados. Significa aquele que agarrou o calcanhar. Quando Jacó nasceu, ele agarrou o calcanhar do seu irmão. Mas também significa, a mesma palavra, também significa enganador. E nós vemos um trecho na palavra. Vai um pouquinho para o capítulo 27, versículo 36. Nós vemos um trecho na palavra onde nós entendemos que o nome Jacó, embora os judeus defendem e dizem que significa aquele que segurou o calcanhar, também os judeus defendem que Jacó significa suplantador. Veja que suplantador é diferente de usurpador. Muitas vezes nós pregamos dizendo que Jacó era usurpador. Jacó realmente era um usurpador, porque usurpador é aquele que trapaceia, é aquele que engana. Mas os judeus
que Jacó significa o que segurou no calcanhar? Bom, no versículo 36 de Gênesis 27, está escrito: então disse ele quem? Esaú, o irmão que foi enganado por seu irmão Jacó. Ele disse: não é o seu nome justamente Jacó? Tanto que já 2 vezes me enganou. A minha primogenitura me tomou, e eis que agora me tomou a minha bênção. E perguntou: não reservaste, pois, para mim nenhuma bênção? Era o diálogo de Esaú falando com seu pai Isaac, requerendo o direito da primogenitura. Eu falei para vocês que usurpador significa enganador, e suplantador, que é como Jacó chama, os judeus chamam Jacó, significa meter debaixo dos pés, calcar, espisar, derrubar, no sentido de obter vitória. Então, para eles, tem Jacó muito mais como suplantador, que derrubou alguém, que colocou alguém embaixo dos seus pés, do que um usurpador, aquele que enganou. Mas nós vemos a Bíblia confirmando, dizendo que Jacó, então, no sentido aqui nosso, pelo menos para Esaú, significava aquele que enganou, um trapaceiro, aquele que passa a perna em alguém para pegar o lugar dele, alguém que engana alguém para roubar a bênção dele. Aquilo que Jacó quis fazer com Esaú foi roubar a sua primogenitude. O que é a primogenitude? O porquê que Jacó quis roubar a primogenitude? O primogênito significa o primeiro que nasceu da família. Ele tinha o direito de obter, quando seu pai morresse, metade da herança da família. Então, vamos supor, se o pai deixasse 1 milhão, o filho, o primogênito, ficaria com 500 mil. O primogênito também tinha o direito de governar a família na ausência do pai. O pai morreu, quem ia dar as ordens, quem ia tomar o lugar do pai e comandar a família era o primogênito. Amém? Está entendendo a bênção de ser primogênito? Tem algum primogênito aqui? Quem que é o primogênito? Quem nasceu primeiro? O João ou o Júnior? João. João é o primogênito. Glória a Deus. No reino espiritual, sabe quem é o primogênito? Jesus é o primogênito, amém? É o primogênito de todos os irmãos. Ele é o primeiro. Jesus é o primogênito. Amém? A Bíblia diz isso em Colossenses, no capítulo 1, versículo 15. Você não precisa abrir, mas eu vou ler para você. A Bíblia diz assim: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Amém? Antes que Adão existisse, Jesus era o primogênito, porque ele já existia. É interessante que Jesus tem o direito do governo do reino. Amém? Olha que curioso. Pois bem, Isaac e Jacó tinham fato a situação. A situação é que Jacó nasceu querendo passar a terra do irmão para sair primeiro. Ele tinha um instinto de querer se dar bem, mesmo que passasse por cima de outra pessoa. Ele tinha tendência, porque o fato gera a tendência. A tendência, aquilo que tem grande chance de acontecer, era que Jacó cresceria como um trapaceiro. E se nós olharmos para a história de Jacó, pelo versículo que eu li de Esaú falando que Jacó enganou Esaú e seu pai, então nós vemos que realmente essa tendência foi concluída na vida de Jacó. Queridos, um fato gera uma tendência
que permanece no fato. Está complicado? Vou explicar para vocês. Então preste atenção aqui no pastor que te fala. Se você aceitar um fato ruim na sua vida, alguém está passando por um fato ruim? Se você tem um fato ruim na sua vida, e você aceitar esse fato ruim, a situação ruim que você está vivendo, ele vai virar uma tendência. Tendência de que continue ruim, algo que possivelmente vai acontecer. Se você aceitar essa coisa ruim, possivelmente ela vai continuar, ela vai acontecer na sua vida, que vai virar uma situação ruim permanente dentro da sua vida. Vamos tentar entender de novo. Se você se conformar com a sua situação ruim que está vivendo, ela continuará a acontecer na sua vida para sempre. Amém? Jacó se conformou com a situação ruim do seu filho. Jacó se conformou do seu filho sendo enganador. Ele tinha tendência para isso e o fato se concluiu. Exemplo. Estou sem dinheiro. É um fato, amém? Imagina que você tem sem dinheiro. É uma situação. Conta não fecha. É um fato. Tendência é você dizer: estou em crise, estou entrando em crise, vou viver uma crise. É a tendência. O fato gerado, você nunca vai ser próximo. Vamos para outro exemplo. Meu casamento está ruim. Pode ser o fato. Tendência vai gerar o quê? Divórcio. Fato gerado: o fracasso no relacionamento para sempre. Querido, presta atenção no que eu vou te falar. Se o seu casamento está ruim, você tem que arrumar o seu casamento. A tendência é que você vá para um divórcio se você não arrumar, se você aceitar o fato. Se você aceitar o fato, o seu casamento vai caminhar para uma separação. Então você não tem que aceitar o fato. Você tem que eliminar a tendência do divórcio. Você tem que consertar o seu casamento. Se você aceita o fato, a tendência vai se concretizar no divórcio, você vai se separar. Você vai querer casar com outra pessoa, só que você ainda continua com o problema. Está me entendendo? Então a chance do seu novo relacionamento dar errado é de 100%. Porque você não foi curado. Vamos lá, trazer o sentido da igreja. Presta atenção. De repente tem um crente que tem um problema na igreja. Ele tem uma doença espiritual. Ele tem um problema espiritual. Esse é o fato. Tendência: se ele não se arrumar com esse problema espiritual, provavelmente, talvez, a tendência é dele se afastar de Deus. Amém? Se ele aceita e fica com esse problema, a tendência é que ele se afaste de Deus, que ele saia da igreja. Muitos crentes saem da igreja com um problema e vão para outra igreja. Passa alguns meses, ele sai da outra igreja e vai para outra igreja. E aí ele sai da outra igreja porque o seu problema não foi curado. Fato: ele tem um problema. Tendência: se não for curado, ele vai se afastar de Deus e da igreja. E aí vai sempre continuar se afastando, não vai ficar em igreja nenhuma. Não aceitar o fato. O que é? Receber a cura. Ser tratado espiritualmente. Então eu quero dizer para você, querido, é que simplesmente você não pode aceitar o fato ruim na sua vida. Amém? Você tem um filho com problema? Rejeita isso. Repreende isso. Não aceita isso. Você tem um casamento que está ruim? Rejeita isso. Não aceita isso. Você está com problema financeiro? Rejeita isso. Repreende isso. Não aceita o fato ruim. Aí você vai dizer assim: mas pastor, o fato ruim, ele existe. Pastor, você fala para não aceitar o fato ruim, mas vai ver minha conta. Está negativo. Abre Hebreus capítulo
Hebreus capítulo 11, versículo 1. Hebreus capítulo 11, versículo 1, a Bíblia diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Ora, a fé é o quê? A certeza daquilo que você espera, daquilo que você, a fé é a certeza daquilo que você espera, e a prova das coisas que nós não vemos. Querido, você pode pegar a sua conta no banco, o extrato bancário, e você vai ter aquele saldo, e vai estar assim, ó, menos 2.000, menos 3.000, menos 4.000. Aí você fala: cadê o dinheiro que era para estar aqui? Eu não estou vendo. Você tem fé? Você tem fé? A Bíblia diz: a prova da fé é a prova das coisas que não vemos. Você pega o teu extrato, então lá, menos 5.000 reais. Senhor, como é que eu vou fazer? Aí Deus diz para você: querido, a fé é a certeza daquilo que nós esperamos. Como é que você vai rejeitar esse fato? Como é que você não vai aceitar esse fato? Você vai dizer assim: Senhor, eu não aceito a minha conta desse jeito. Eu não aceito a minha esposa brigando comigo. Eu não aceito meu casamento ruim. Eu não aceito meu filho perdido. Deus, eu espero do Senhor. Eu espero dinheiro na minha conta. Eu espero um casamento feliz. Eu espero meu filho caminhando com Jesus. Porque a fé é a certeza daquilo que nós esperamos e a prova daquilo que a gente não vê. Querido, deixa eu falar uma coisa: ainda que você não veja solução do seu casamento, ainda que você não veja dinheiro na sua conta, não aceite essa condição. Creia, tenha fé, e tudo vai se resolver se você crer. Quantos creem aqui? Amém. Glória a Deus. Creia nisso. Creia nisso. Porque se a fé é a certeza daquilo que nós esperamos, e nós esperamos coisas boas e não coisas ruins, então nós não podemos gerar uma tendência, algo que nós esperamos como algo ruim, porque as coisas vão melhorar para você, amém? Quando nós não aceitamos a condição ruim, a tendência não vem, e não nos deixa naquele fato permanente de ser algo ruim a vida inteira. Agora você pode escolher, se você quiser, aceitar o fato, como Isaac aceitou. Meu filho é um enganador mesmo, não presta, ele vai passar assim a vida inteira. Jacó foi assim a vida inteira. Isaac escolheu a fé ruim. Nós vamos aceitar os fatos que não estamos vendo. Ontem foi aniversário da minha esposa. Eu marquei um almoço com meus pais em casa. E eu passei aqui logo pela manhãzinha, como vocês sabem. Nós ficamos sem luz na quinta-feira. E aí eu consegui resolver a situação na sexta-feira, logo cedinho, às 9 horas da manhã. E me deram um prazo de religamento de 24 horas. Então, 9 horas da manhã do dia seguinte, no sábado, a luz estaria ligada. Peguei o carro logo cedinho, às 9 horas estava aqui, abri a igreja, não havia luz. Do mesmo jeito que estava o relógio, que eu tinha deixado no dia anterior, assim ele ficou. Liguei no sábado, aniversário da minha esposa, para a CPFL, Companhia de Energia. Eu falei: escuta,
O que aconteceu? Eles disseram, não, aqui consta que já arrependaram. Eu falei, minha senhora, a senhora está mentindo. Porque ninguém nem abriu a porta do relógio ali. A luz está desligada. Aí então eu vou abrir um chamado como falta de luz. Vai levar 4 horas para o técnico ir aí, e nessas 4 horas tem que estar alguém ali. Isso é por volta das 10 horas, meu pai ia chegar em casa, meia-dia e meia. Eu fiz as contas, 10, 11, 12, 13, ia dar lá pela 1 da tarde. Eu não posso. Tem um almoço, não posso ficar na igreja esperando. Se você não ficar, então não vou morrer naquela luz. Pense em alguém bravo. Era eu. Peguei o carro, vim para cá, abri a porta, peguei a cadeirinha onde eu estou sentado. Fiquei sentado olhando onde você estava vindo. Porque vai que o carro, a loja de luz fica aqui na esquina. Vai que ele encontra, ele acha que é lá, não encontra ninguém, então eu fiquei de olho. Eu fiquei 4 horas sentado nessa cadeira, sentado e orando ao Senhor. Sentado e orando ao Senhor. A coisa foi boa, deu para orar bastante. Mas, sabe o que aconteceu ao termo de 4 horas? Ele não veio. Aí eu liguei de novo. Falei, filha, sujeita, o que aconteceu? E ela me disse, eles têm muita demanda. Eles vão chegar às 2h30, você tem que ficar aí. Eu falei, não vou ficar aqui. Mas o que houver no meu compromisso familiar com a minha esposa é mais importante que qualquer outra coisa. Eu vou embora. Então eu não vou ligar. Falei, amém. Pensa uma pessoa mais brava ainda. Mal-humorada, chateada. De cara virado. Era eu. Deus testando a minha integridade como junto. Saí, fui no mercado, fui comprar refrigerante. Cheguei lá. Fui pagar a Coca Zero. Puxei para a conta de crédito. Dei para o caixa. E falei, moço, eu sei que a conta vai dar pouquinho, mas eu vou ter que pagar no crédito. Porque a minha conta está faltando dinheiro, moço. Mais ou menos eu falei 2, 3, 4 mil, então assim são as minhas contas. Mais ou menos. Naquele momento, eu levei uma bronca de Deus. Porque aquela mulher disse, não responde. Dá glória a Deus. Glorifica o nome do Senhor. Não diga que está ruim, mas diga que tudo vai bem. Porque nós temos que profetizar a bênção em nossa vida. Você não pode aceitar esse fato. Se alguém te perguntar, tudo vai bem? Mesmo que esteja ruim, diga, tudo vai bem. E como nós temos aprendido aqui, só vai dar para contar as bênçãos pequenas, porque as grandes são muitas. Não aceite o fato. E dê glória a Deus, porque você tem esse cartão que Deus que te deu, que te possibilita para comprar. Porque no mês que vem Ele vai colocar dinheiro na sua conta. Eu falei, aleluia. E Deus falou, tome. Bem na realidade eu ia falar a respeito de Jacó, não sobre o fato, esse fato. Mas Deus começou a ministrar isso. E depois que Ele me ensinou isso, Ele me lembrou do que havia acontecido ontem. Queridos, Jacó prosseguiu segundo a palavra do seu pai, segundo a sua característica de inocência. Jacó prosseguiu enganando seu irmão. Eu quero lhe dizer, eu quero que você preste bem atenção. As palavras que você declara para a sua família, elas têm poder. As palavras que você declara, elas podem ser feitas com as evidências que se tornam fatos reais. Tome cuidado
com aquilo que você fala, porque ela pode definir o futuro da sua família. Nunca diga, olha, presta atenção, casal que aqui está, hoje é o Dia Internacional da Família, aleluia? Nunca diga, vou me separar. Nunca diga para o seu cônjuge, é melhor então que a gente se separe. Nunca diga isso. Porque a Bíblia diz, o que dois ligarem nessa terra, será ligado aonde? Vai que ele diz, tá bom. Então é melhor a gente se separar. Dois ligados na terra, será ligado? Você tem noção do poder espiritual que isso pode ter sobre a sua vida? É muito grande. Essa semana eu postei no Face, não sei se você viu, o significado de algumas palavras que alguns pais dizem para os seus filhos. Palavras como Isaac disse para Jacó. Lembre-se que, de certa maneira, Isaac batizou o seu filho de enganador. Essas palavras são danado. Alguém aqui já chamou o seu filho de danado? Aqui não, nós somos na igreja do Paraguai, né? Aqui é nosso crente, nós não fazemos isso. Querido, presta atenção. A palavra danado significa aquele que foi condenado ao inferno. Toda vez que você olha para o seu filho e fala, esse menino é danado mesmo, você está dizendo, esse menino vai para o inferno. Você está entendendo a seriedade da coisa? Uma outra palavra que aqui ninguém falou para o seu filho também, só lá na igreja do Paraguai. Travesso. Esse menino é travesso. Travesso. Entre outras coisas, a palavra travesso significa endiabrado. Endiabrado. Se você chama o seu filho, sua filha de travesso, travessa é aquela bandeja, né? Você está chamando ela de endiabrado, capetado. Não sei se você reparou, mas você está jogando demônios sobre o seu filho. Outra palavra, preguiçoso. Preguiçoso significa atrapalhado, folgado, chato. Pai, a sua palavra, como pai, tem mais poder do que a minha palavra como pastor. Vou repetir. A sua palavra como pai, como marido, tem mais poder do que a minha palavra como autoridade espiritual como pastor. Por quê? Porque você, como pai, como marido, é o sacerdote da sua casa, você é a autoridade espiritual sobre a sua casa. A hierarquia espiritual de cobertura, ela funciona assim. Em primeiro lugar, sobre a sua vida, como cobertura está Deus. O Senhor, Ele é cobertura total sobre a sua vida. A segunda pessoa que te cobre é você mesmo. Em Romanos, se não me engano, é 12:14, diz que cada um dará conta de si mesmo. Você é a segunda cobertura mais importante sobre a sua vida. A terceira cobertura mais importante sobre a sua vida é o seu cônjuge. É o seu marido, é a sua esposa. Porque é essa pessoa que tem intimidade sobre você, é essa pessoa que tornou uma só carne com você. Está entendendo? Você, como pai, também é a terceira pessoa de cobertura sobre o seu filho. Quando o seu filho é pequeno e não consegue dar conta de si mesmo, como Pedro, como Isaac, como a Manu, que são bebezinhos, você é a segunda cobertura deles, amém? Está entendendo? A terceira cobertura, a quarta cobertura, então, é a igreja. Somos nós, os pastores, o grupo de intercessão que ora por vocês. Está entendendo como funciona? Por isso, esposa, por isso, marido, é você que tem que orar mais do que a gente como igreja pela sua família, amém?
Diga aí, cara. 14, 12, obrigado. Sempre faço confusão, 12, 14, 14, 14, 12. Muito obrigado. É Romanos 14, 12. Sabe? Aqui na igreja, existem Jacós sentados, ouvindo essa palavra. Pessoas que receberam palavras malditas quando criança, quando adolescente, quando jovem e até mesmo agora na idade adulta. São pessoas que têm um fato ruim, como Jacó tinha. Ele era um cara ruim, ele era um cara que enganava todo mundo. Eu sei que tem pessoas aqui que infelizmente estão nessa situação. Mas Jacó querido, ele tinha 2 pais. Jacó, enquanto tinha apenas um pai, ele continuava enganando as pessoas, ele continuava se dando mal. Gente, Jacó nasceu enganando e continuou enganando, até o ponto que ele teve que fugir de casa, porque o próprio irmão Esaú queria matá-lo. Olha a consequência do pecado. Eu não sei quantos anos Jacó fugiu de casa, mas já era muito. A tendência estava se cumprindo na vida dele. E quando Jacó fugiu da sua casa, no meio do caminho, ali no deserto, quando ele estava sozinho, quando ele pegou uma pedra e colocou de travesseiro para dormir no meio da noite, ali ele conheceu o seu segundo pai. Você tem 2 pais. Gênesis capítulo 28, versículo 10. Diz a Bíblia: partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Arã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs no seu travesseiro. E deitou-se naquele lugar e sonhou. E eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Alguns dizem que essa visão dos anjos subindo e descendo, veja que ele sobe primeiro e depois desce, amém? Ele levava o clamor, o choro, a angústia de Jacó para o céu, e depois descia com a bênção, amém? Essa é a ordem. E ele continua: e eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaac. Esta terra em que está deitado darei a ti e a tua descendência, e a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, e ao norte e ao sul. E em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que tenho falado. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Nesse momento, Deus se revela como pai que daria herança para o seu filho. Nesse momento, Deus fez uma aliança com Jacó. E nós vemos no texto a seguir que Jacó faz uma aliança com Deus. E os dois começam a caminhar juntos. Já foi quando Jacó disse: se tu me deres tudo isso, me fizer voltar em paz, Pai,
casa de meu pai, então darei o dízimo de tudo que eu tenho ganhado. Bem que Deus não estava tão assim interessado no dízimo, mas Deus estava interessado no coração de Jacó. Ali, Jacó conheceu Deus como pai. E esse pai mudou todo o fato de sua vida. Jacó passou, depois desse encontro com Deus, por fases. Não pense que Deus mudou a história de Jacó do dia para a noite. Sabe por que eu estou te falando isso? Olha só. Eu disse que tem muita gente aqui como Jacó. Pessoas que têm problema. Pessoas que têm um fato ruim. Pessoas que têm uma tendência de fazer coisas ruins. Deus quer mudar a sua vida. Deus quer mudar o seu nome. Quando Deus teve aquele encontro com Jacó, ali no deserto, aquela visão, Deus não mudou o nome de Jacó. Jacó caminhou, foi até o poço, encontrou a sua prima Raquel, passou um mês, fez um acordo com seu tio Labão para se casar com Raquel, trabalhou 7 anos. Ao final de 7 anos, ele foi pegar a sua bênção, a sua esposa. Levou a sua esposa para a tenda. Casou-se com ela. E quando ele acordou, ele descobriu que ele tinha sido enganado. Que ele tinha sido crucificado. Com a mesma medida que você plantar, você vai colher. Gálatas 6,7. De Deus não se zomba. Aquilo que você semeia, você ceifa. Aquilo que você planta, você colhe. A primeira coisa que Deus tratou de Jacó foi: pare de enganar as pessoas. Você está percebendo como é ruim ser enganado? Jacó ficou doido da vida. Jacó foi até o seu sogro Labão e disse: Labão, vamos trazer para a tradução da Bíblia, tá? A linguagem do pastor Ronaldo, tá bom? Ele disse assim: Labão, seu safado, você me enganou. Eu quis casar com Raquel, você me enganou. E agora? Aí Labão, na conversinha, disse: é que aqui a gente dá mais velha primeiro. Mas eu quero me casar com Raquel. Tudo bem. Trabalha mais 7 anos. Ele trabalhou mais 7 anos para se casar com Raquel. Primeiro trabalho de Deus foi o pecado de Jacó. Raquel não conseguia ter filhos e Lia tinha. Jacó teve que buscar em Deus para ter filhos. Segundo tratar de Deus, buscar a Deus para ter um problema familiar resolvido. Quando Jacó trabalhou 21 anos, ele quis voltar para a sua casa, buscar a promessa de Deus, aquela violência do deserto, de voltar para casa e ter a paz na sua casa, com o seu irmão. Quando ele sai, quando ele quer sair, o seu sogro quer rezar nas suas finanças. Terceiro tratar de Deus com Jacó foi nas finanças. Já Deus ensinou Jacó a depender dele nas finanças. Depois você vê o texto, eu até passei no grupo, de Gênesis 27 até o capítulo 33. Você vai entender a historinha daquilo que eu estou te dizendo. E o último tratar de Deus, depois de 21 anos, gente, o tratar de Deus na vida de Jacó levou 21 anos. Depois de 21 anos, aí sim,
Senhor muda completamente a vida de Jacó. Gênesis capítulo 32. Gênesis capítulo 32, versículo 24. Então a Bíblia diz assim, Gênesis 32, 24: ficando ele só, e lutava com ele com o homem, até ao romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem. Disse este: deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tomou Jacó, disse: rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Queridos, aquele homem se chamava Jacó. Um dia encontrou o seu pai, o pai com P maiúsculo. Esse pai com P maiúsculo começou naquele dia um tratado na vida de Jacó, de enganador. O enganador chamado Jacó passou 21 anos sendo tratado por Deus. E ao final de 21 anos, ele teve um encontro poderoso com seu pai. Ele encontrou o Senhor sozinho. E a Bíblia diz que Jacó agarrou o Senhor. Algumas versões dizem que Jacó lutou com um anjo. Nós lemos a minha versão que Jacó lutou com um homem. E a Bíblia diz que o nome dele foi mudado para Israel, porque como príncipe lutaste com Deus. Então aquele homem que era anjo, na realidade era Deus. Quem é o Deus que se fez homem? Hein? Quem é Deus que se fez homem? Jesus. Ele era Deus e se fez homem. Ele era rei e se fez servo. Possivelmente aquele homem que Jacó lutou era Jesus. Jacó agarrou Jesus. Está entendendo? Para que Jacó tivesse seu nome mudado, o seu fato da vida de enganador, de safado, de trapaceiro mudado, Jacó agarrou Jesus e disse: de ti eu não largo, até que me abençoes. E nessa luta com Deus, naquela luta lá com o Senhor, com Jesus, a articulação da sua coxa, articulação coxa e femoral, ela foi deslocada. Naquela luta com Deus, quando Jacó agarrou Jesus, a partir daquele momento, o caminhar de Jacó foi outro. O nome de Jacó foi outro. A partir daquele momento, Jacó nunca mais andou da mesma maneira. Tiago, você sabe o que significa o seu nome? O seu nome significa aquele que segura o calcanhar. Teu nome tem a ver com Jacó. Está entendendo isso? Deus quer mudar a sua tendência para que você dê certo na sua vida. O único jeito que Deus mudou a vida de Jacó, a única maneira, foi quando Jacó agarrou a Jesus. Você está entendendo o que isso significa? Cara, você tem que agarrar Jesus e não soltar mais.
até que Ele mude a sua vida totalmente. E o seu caminhar passe a ser diferente. Está entendendo? Porque Jacó caminhava do jeito. Aí ele começou a caminhar assim. Cada vez que Jacó voltava, ele lembrava: Deus me mudou. Deus me mudou. Deus me mudou. Lucas, Deus está mudando o teu caminhar. Claudinho, Deus quer mudar o seu caminhar. Júlio, teu nome significa, Ivan, iluminado por Deus. Sabia disso? Deus quer derramar uma luz sobre ti. Ivan significa iluminado por Deus. Deus quer mudar os nomes aqui hoje. Deus quer mudar algumas caminhadas aqui.